Tcharam! Ao vivo! Live da Hora Nona! Estamos aí para mais uma live da Hora Nona, todo dia, 9 da noite, com um convidado especial e ele já chegou por aqui. Pastor Davi, diretamente do Rio de Janeiro, da Maranata de Copacabana, meu amigo. Copacabana, há mais de uma semana, sou eu. Bora dar visão. Pastor, reverendo bispo, apóstolo, Manu, só uma pessoa como eu, que tem um coração perdoador, humilde, para aceitar estar nesta live, depois do que você falou hoje, do meu humilde iPhone 2. Manuzão, que prazer. Manuzão, eu sei, o pessoal tá entrando aí, eu sei que eu só tô nessa live hoje. Davi, porque fica de frente pra luz, Davi. Quê? Fica de frente pra luz, cara. Não, tem que estar assim mesmo, que se eu ficar de frente pra luz, tá tudo bagunçado aqui no meu quarto aqui. Aí vai... Manu, eu sei que o Silas Malafaia não aceitou. Joga uma luz no seu rosto aí, rapaz, pra eu te ver. Rapaz, eu tenho que comprar um negócio pra colocar. Não tá me vendo não, cara? Tô vendo só a sombra. Você fala que não tem luz. O pastor Torres está dizendo que eu não pintei o cabelo. O que eu tenho que fazer aqui, cara? Olha quem tá entrando aí, ó. Pastor Assis Gerone Júnior. Meu Deus do céu. Rapaz, esse é o cara, hein? Caramba. O cara da Sociedade Bíblica do Brasil. Meu Deus. Aí, o reverendo Manu, Pastor Assis, depois nessa quarentena, eu preparei 2 sermões sobre Jesus chorou e disse Jó. 2 sermões que eu preparei. Pastor Assis, eu estava falando com ele ontem, ele já preparou 3 livros. 3 livros. Aí sabe o que ele falou? Sabe o que o pastor Assis está falando aqui? Davi, seu cabelo tá grande, pentei o cabelo. Posso responder pro pastor Assis aqui? Aí, ó. O Torres está dizendo que ele já ganhou o dia. E pelo menos uma coisa o Assis concordou com ele. Mas, Manuzão, estou à sua disposição. Tamo junto. Poxa, que honra. Tá aí. Vi tua live aí com o missionário Pedrão do Borel. Fiquei muito feliz, cara. Aí, como é que tá a sua lata ali, ó? Cara, tá top. Top. Pois é. Que isso, cara? Aqui é o monitor, né, cara? Onde eu vou acompanhando tudo. Eu vou acompanhando tudo, né, meu amigo? Manu, sou eu que te entrevisto ou você que me entrevista? Por que live da Hora Nona? Você fica à vontade. Se você quiser que eu te entreviste, se você quiser me entrevistar. Manu, sabe quem acabou de entrar aqui? Elisa Saralori, lá da Rádio 93 FM. Meu Deus! Elisa, muito bom. A Elisa fez um programaço no YouTube ontem, pelo aniversário de 28 anos da 93 FM. Depois você entra lá no YouTube, ela estava lá apresentando, junto com a Marina de Oliveira. Pastor Helena Raquel pregou muito sobre a vida de José. E nós estamos tendo a honra de ter a Elisa aqui. Que benção, hein? Tamo junto. Olha quem entrou aí, ó. Apóstolo Edmilson. Edmilson, direto dos seus aposentos na Enseada Azul, Guarapari. Aquele que comeu lá no restaurante do Curuca. Qual é o nome do negócio? Muqueca de dourado com camarão e risoto de frutos do mar. Eu acho bonito esses almoços assim que promove comunhão de um lado e tristeza do outro, entendeu?
Ô, Elisa, a Elisa tá pedindo aqui, ó, uma palavra de Vai. 1 minuto só. Manda aí, Davi. Manda 1 minuto só aí pra nós. Quem vai contar? Você que vai contar aí? Eu. Vai. 1, 2, 3, valendo. Valendo. Segundo Reis, capítulo 4, uma mulher, uma viúva, é lógico, se ela é viúva, ela perdeu o marido. Então ela chega perto daquele profeta e fala assim, ó, eu perdi o meu marido. Quem era o meu marido? Meu marido era teu servo. Ele era homem de Deus. E ele temia o Senhor. Aquela mulher, Manu, ela não reclama. Ela não está angustiada porque ela está murmurando. Ela sabia que ela perdeu o marido, sabe para quem? Para a soberania de Deus. Ela não murmura com aquilo que ela perdeu para Deus, mas ela vai lutar por aquilo que as circunstâncias querem levar. Ela não deixa de lutar por aquilo que sobrou nas suas mãos, que eram seus 2 filhos. E os 2 filhos que estavam nas suas mãos não era para o inimigo levar. Os credores queriam levar para ser escravos. Então ela luta por aquilo que ela precisa lutar e Deus abençoa aquela mulher, multiplica o azeite e os filhos ela não perde para a glória do nome de Jesus. Fechou? Amém. Acabou. Rapaz. Manu. É 1 minuto só. É 1 minuto só. Ô, Manu, Oi. às vezes a gente luta por aquilo que a gente já perdeu. Aquilo que a gente perde para Deus, Manu, a gente tem que só que adorar. Perdemos para a soberania. O pessoal tá pedindo para você tirar o óculos. Diz que você tá ficando muito velho de óculos, tá te envelhecendo. Ô, Manu, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você se propõe a ser um pastor, ser um homem de Deus, você não pode ficar ouvindo o que as pessoas falam. Entendeu? Olha só, o Saul, Deus usa Saul como um profeta, ele começa a profetizar, aí vem os filhos de Belial e começam a falar que Saul não era o cara. Sabe o que ele faz? O que eu vou fazer nessa live agora. Ele se fez de surdo. O Saul se fez de surdo. Tem hora que, Manu, que você tem que se fazer de surdo. Entendeu? Aí eu tiro o óculos porque tem gente que quer que eu tire o óculos. Eu coloco o óculos porque tem gente que coloca o óculos. Eu pentei o cabelo, eu tiro... Não, meu irmão. Não é, Elisa? Elisa, olha. Elisa, virei o teu fã e do teu maridão. Tá? Vocês são uma bênção. Amei o programa de ontem. Mas manda aí, pastor Manu. Então, para o pessoal daqui que talvez não te conhece, que não te acompanha, não sabe da sua história, conta um pouco aí da sua história. Eu sei que você passou 30 anos na Marinha. Rapaz. Então, conta aí pra gente a sua história. De onde você veio, como é que você se converteu, como se deu o seu chamado. 30 anos de Marinha, aposentou, agora está no ministério. Vai, faz um resumo aí da sua vida. 1 minuto só. 1 minuto só. Manu, pastor Manu, é porque você, além de ser meu amigo, eu tenho que te respeitar. Para quem não sabe, que está acompanhando aqui, que por acaso me segue e não conhece o Manu. Manu, você é um presente de Deus para a sua vida. Eu posso falar, minha esposa sabe, quem me conhece sabe. A gente se conhece não muito tempo, mas o bastante para você ter deixado para mim um grande aprendizado. Depois que você passou, mudou algumas coisas aqui do meu jeito de trabalhar. Foi uma benção. E para quem não sabe, o pastor Manu é pastor batista, lá do Espírito Santo, de Vila Velha. E ele é o pastor presidente dos Batistas do Espírito Santo, da Ordem dos Pastores Batistas do Espírito Santo. Manuzão, talvez o meu testemunho possa abençoar algumas pessoas. Né? Eu nasci numa família muito pobre. O meu pai era analfabeto. A minha mãe semi-analfabeta, meu pai era pedreiro, mestre de obras. Só que eu era filho, era um dos 3 filhos que meus pais tinham, né? Eu era o mais velho. Depois um irmão com 2 anos de diferença e depois o outro com 2 anos de diferença. E a nossa história foi uma história muito pesada. A gente foi criado na comunidade do Alemão, uma área braba de violência. E o meu pai tinha graves problemas seríssimos
psiquiátricos. Meu pai, idas e vindas em clínicas psiquiátricas, minha mãe também, Seu surtou pai, várias vezes. peraí, só um minuto, pastor. O seu pai tinha problema psiquiátrico? Meu pai e minha mãe. Eu puxei alguma coisinha deles. Ah, Agora então você tá entendeu, né? bom. Isso explica muita coisa. Isso explica. A tua história explica muita coisa, mano. Explica muita coisa. O meu pai só não tinha esse problema que você tá tendo aí de me julgar antes de ouvir minha história. Esse aí ele não tinha. Aí, manuzão, foi uma loucura. Já por várias vezes minha mãe tentou se matar, porque a vida deles foi braba demais. Eles não se entendiam, viveram mais de 40 anos casados, os dois. A gente morava num barraquinho, mas o barraquinho, além de ser muito simples, tinha 3 andares na beira do rio Faria Timbó. O meu pai dormia no 3º andar, minha mãe dormia no 2º andar desse barraco. A gente não se via. A gente não via o meu pai tendo contato com a minha mãe. Então a gente tinha tudo para crescer revoltado com a vida, né? E a vida foi nos levando, nos levando. Só que o meu pai, mesmo sendo desse jeito, meu pai tinha uma consciência das coisas de Deus. Nós tínhamos um vizinho, que eu sou muito grato a Deus por esse vizinho, que levou o meu pai desde cedo para a Igreja Batista, né? Eu vim da Igreja Batista. Desde criança, meu pai me levava para a escola dominical, Mensageiros do Rei. Então a gente seguiu os costumes batistas, só que eu fui batista até os 17 anos. Mas eu não me considerava, hoje eu vendo, um camarada convertido. Porque eu ia para a igreja, como muito adolescente vai, porque o pai levava. Mas eu sempre fui um cara muito fã, muito, da pregação. Então eu tinha essa coisa de eu não gostava muito de estar na escolinha. Eu queria estar dentro do templo ouvindo os pastores, porque aqui para nós, os pastores batistas são excelentes na pregação. Uma pregação cristocêntrica, eles dão tempo para a mensagem no altar, eles dão muito valor às escrituras. Então eu penso que Deus forjou alguma coisa em mim e eu devo muito isso aos batistas, né? A dar importância ao que a igreja hoje, muita igreja não está dando muita importância, a escola dominical, a dar importância às escrituras, uma boa pregação, uma mensagem cristocêntrica, a fazer seminário. Então eu cresci nesse meio. E fui fã de pastor Nilson do Amaral Fanini. Meu pai me forjou em mim, mesmo com esse problema, ser fã de Billy Graham. Meu filho hoje é novo, meu filho é fã de Billy Graham, porque eu ensinei isso a ele, porque meu pai me ensinou. Meu filho conhece a biografia de Billy Graham, né? Então eu cresci no meio batista, aí eu me afastei. Não digo do evangelho, mas da igreja, porque na minha cabeça eu não era convertido. Com 18 anos eu entrei para a Marinha, passei num concurso da Marinha, entrei para a Marinha e a Marinha me mandou para servir lá no Amazonas. Passei 3 anos no Amazonas. Aí ali, meu filhão, eu me desviei da igreja. Comecei a beber, eu não gosto de falar dessa coisa, me envolver com mais pessoas, né? Porque a gente sempre acha que as pessoas mais são os outros. Eu nunca vi uma mãe falar assim, ó, o filho do meu vizinho se envolveu com a má influência era o meu filho. Então eu também fiquei um cabra da peste, um cangaceiro também ruim. Aí fiz as piores coisas que você imaginar lá no Amazonas, bebedeira, balada, toda noite eu saía, era zoeira, isso dos 18 para 19, até os 26 anos. Aí a Marinha me mandou voltar para o Rio de Janeiro. Voltando para o Rio de Janeiro, com 26 anos, para mim, na minha cabeça, de criança e adolescente, só existia uma igreja. Igreja Batista. Aí eu voltei, fui fazer uma visita à Igreja Batista Bom Samaritano. O Edmilson conhece, perto da casa do Edmilson, lá no bairro de Bom Sucesso, na comunidade do Alemão, nas minhas raízes. Fui lá visitar a igreja. Aí, naquele dia, 30 de janeiro de 94,
Ali eu considero que eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Já se vão aí 26 anos e eu sou muito grato. Aí me converti na Igreja Batista, minha esposa também, a gente se batizou, nos casamos. Então ali eu fiquei por um bom tempo na Igreja Batista. Então foi essa a minha história de conversão, né? E como que se deu a sua ida para a igreja missionária Maranata aí do Rio de Janeiro? Explicar para o pessoal que é do Espírito Santo, que está nos acompanhando, que aqui no Espírito Santo nós temos a Igreja Cristã Maranata, que é a igreja que foi fundada aqui em Vila Velha, o pastor Gedeuti, que tem aí também por volta dos seus 30 e poucos anos de idade, é a Igreja Maranata do Espírito Santo, Igreja Cristã Maranata. Simultaneamente, um pouco antes, lá no Rio de Janeiro, também estava sendo fundada uma igreja cujo nome é Igreja Missionária Evangélica Maranata, cujo fundador é o pastor Paulo César Brito, um cantor evangélico que nos anos 80 gravou muitos discos, muitas músicas, e ele, junto com a sua esposa, são os fundadores dessa igreja e os pais dele também. Então, para o pessoal, quando a gente vai falar aqui de Igreja Maranata, o pastor Davi Martins, depois dessa caminhada na Igreja Batista, ele migrou e foi para a Igreja Maranata. Só que essa Maranata do Rio, do Paulo Brito, não é a mesma Maranata do pastor Gedeuti, aqui do Espírito Santo, tá bom? Isso. Só para explicar aí para o pessoal. É bom você falar isso, né? Todos nós somos irmãos, vamos morar no mesmo céu. Aí. Mas a Igreja Missionária Evangélica Maranata é um outro ministério independente da Cristã Maranata, que uma não saiu da outra. Ela foi Tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi fundada em 1972, na verdade, pelos pais do pastor Paulo Brito, né? O pastor Paulo Brito hoje está com 72 anos. Quem não conhece, entra no YouTube, bota lá pastor Paulo César Brito. Foi um dos cantores que influenciou muitas gerações, um homem de Deus, a igreja que eu tenho muita honra de congregar. No final de 99 para 2000, eu ainda estava na Igreja Batista, faz 20 anos isso, nós passamos por uma grande crise financeira. Grande crise financeira. A minha sogra veio morar comigo, ficou com câncer, morou com a gente um tempo, eu ganhava muito pouco nessa época, eu era cabo na Marinha, ganhava pouco, pagava aluguel, uma loucura. Mas Deus estava no controle de tudo. Eu tive que alugar um imóvel, né? Como eu estava com pouco recurso financeiro, a minha atual residência na época ficou longe da Igreja Batista. Ficou longe. Eu não tinha como pagar passagem de ônibus, né? Parece incrível isso, né? Eu não tinha como comprar uma revista de escola dominical. Aquelas crises que a gente passa, que a gente não entende por quê. E eu fui morar praticamente do lado, na mesma rua, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, a igreja que você pregou, que muito recebeu de Deus através de você, esse ano que passou agora. Fui congregar do lado, uma igreja bonita, com capacidade para umas 900 pessoas. Você pregou lá, você conhece, né? Aí eu entrei na igreja, eu estava procurando uma igreja para congregar. Estava procurando uma igreja. Eu falei, eu não posso voltar para a minha igreja batista. Não saí de lá triste, até hoje eu amo, eu prego nas igrejas batistas. E eu fui procurar uma igreja e eu estava orando para a minha esposa. Não é a igreja que você quer, nem a que eu quero. É a igreja que Deus quer para nós. E o sinal que nós queremos de Deus, o sinal que eu peço para Deus é o seguinte: a igreja que você falar e que eu falar, que nós concordarmos juntos, essa é a igreja que Deus tem para nós. O que aconteceu? O ano de 2000 era a inauguração da igreja da Praça Seca, de Jacarepaguá. Cheguei, eu já tinha visitado uma Assembleia de Deus, a Batista do pastor Carlos Novaes, que é no bom sentido, né? Um ícone, um monstro dos batistas, né? Ali na Praça Seca. Carlos Novaes, que tem uma mensagem poderosa, aquele homem que prega muito, né? O cara que é breve na mensagem. A igreja lá é na Praça Seca, mas ela se chama Igreja Batista Barão da Taquara. Barão da Taquara. Aí fui no Novaes, fui numa Assembleia de Deus, fui numa Nova Vida, fui em outra Batista. Eu gostava de uma, minha esposa não gostava. Ela gostava de uma, eu não gostava, não batia. E não era o sinal que a gente pediu para Deus.
quando a gente chegou na Maranata, foi amor à primeira vista. Aí eu cheguei nessa igreja, uma igreja equilibrada, uma igreja com uma doutrina reformada, de pastores abençoados, de caráter íntegro, uma igreja bonita, uma igreja que me recebeu muito bem, minha esposa. Então, aí começou a nossa história. Desde 2000, esse ano agora, em janeiro, esse ano de 2020, faz 20 anos que nós estamos na Maranata. Foi assim que a gente chegou. E a sua vocação, como que se deu? Como você sentiu que Deus estava te chamando para o ministério? Pastor Manu, acho que cada pastor, se for falar, né, vai contar uma chamada diferente, né? Então, chamada eu acho que é uma coisa muito pessoal. Se você perguntar pro Pedro, como é que Jesus te chamou? Ah, o meu irmão me chamou para eu conhecer o mestre. Eu cheguei lá, Jesus chegou para mim e falou: tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Cefas. Pronto. Nunca mais eu deixei de seguir ele. E ele falou que de pescador de peixe eu seria pescador de gente. Foi assim. Se você perguntar para o Natanael, ele vai falar uma outra coisa, que Jesus viu ele na figueira. Se você perguntar para o Paulo vai falar: olha, foi sinistro, hein? Foi sinistro. Eu estava num caminho de Damasco, apareceu o sol com uma luz mais forte do que meio-dia, daqui a pouco eu estava caído no chão e cego. E tive que andar cego. Então, cada um tem uma experiência, né? Quando eu me converti em 94 na Igreja Batista, não estou dizendo que as outras igrejas não são sérias, mas a Igreja Batista, talvez, junto com a presbiteriana, metodista, as igrejas históricas, talvez seja uma das igrejas mais sérias com o púlpito. É ou não é, pastor Manu? É uma igreja, né, séria com o púlpito. Então, eu me converti 30 de janeiro de 94. Janeiro, fevereiro, março e abril. Eu não sei como, se me perguntar, em abril, com 3 meses de convertido, eu novinho, com 20 e pouquinho, eu já estava pregando no culto de domingo à noite na igreja. Rapaz! A Igreja Batista, ela tem muito isso na Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira, de fazer o mês jovem, não é? Esse mês é da juventude. Agosto. Então, o mês da juventude. Aí, num desses meses, me chamaram para pregar. Aí eu fui, escrevi, até hoje eu me lembro, preguei sobre Marcos capítulo 16, eu escrevi o meu sermão, de tão nervoso que eu estava. Eu fui para o púlpito com o sermão que eu li o sermão no púlpito. Marcos 16, e de pregar o evangelho, foi o tema do sermão. E de lá para cá, já faz 26 anos, eu nunca deixei de pregar. Então eu comecei a sentir que Deus tinha um chamado comigo para pregação. Aí, no navio da Marinha, eu comecei a dirigir culto. E eu comecei a ter sonhos mesmo, né? Não de barriga cheia, que eu estava dirigindo reuniões de oração, pregando a palavra para pessoas. Aí eu ia aqui, alguém falava: rapaz, eu acho que você vai ser pastor. E o outro falava aqui e ali. E eu comecei uma chama a arder, como você também sentiu isso, muito grande no meu coração. Não é aquela coisa de você querer ser por querer ser, mas aquela coisa que a própria Bíblia fala, né? Se alguém deseja o episcopado, boa coisa deseja. Então eu senti como se fosse Deus me dirigindo para isso. E na Maranata, quando eu cheguei, eu tinha tudo para não ficar na Maranata. Porque a Maranata, no bom sentido da palavra, ela talvez seja uma igreja até zelosa demais para chamar alguém para ser pastor, né? A Maranata tem rodízio de pastores, e para você ser uma pessoa, para ser seminarista, não é nem pastor, é ser seminarista, um ajudante do pastor, você tem que passar no mínimo por 3 pastores. Só isso aqui dá 9 anos. 9 anos. Se eu quisesse ser por querer, por ser um sonho meu, eu teria caído fora da Maranata. Mas eu até entendi que Deus me queria ali, fiquei na Maranata, e passado esses 9 anos de experiência, de observação, os pastores da Maranata
Porque para ser pastor da Maranata, você tem que ter unanimidade do colégio de pastores. Interessante isso. Os 3 pastores que estão te observando, eles precisam observar em você uma vocação e eles entendem que essa vocação é uma resposta da igreja, de como a igreja te enxerga. Na verdade, né, Deus te chama e é a igreja que te levanta. A igreja observa, já começa a te chamar de pastor, já vê que você é um bom conselheiro, um pregador da palavra, você ama pessoas. Aí a igreja reconhece isso e leva para o aval do ministério pastoral, que são os 25 pastores. Aí tem que ter unanimidade. A Maranata é uma igreja zelosa com isso. E eu concordo com ela. Pastor é coisa séria, né, Manu? Pastor não é miojo. E você vai no mercado e compra, e 5 minutinhos está lá pronto para você comer. Né? Lembrando, só, pastor Davi, de vez em quando eu vou te interromper, porque tem um pessoal que está entrando agora, e para explicar para esse pessoal que está entrando agora, que a Maranata que você está se referindo não é a cristã Maranata aqui do Espírito Santo. Não é a mesma igreja, é a igreja missionária evangélica Maranata, do pastor Paulo Brito, lá do Rio de Janeiro. São 14, né? 14 igrejas no Rio de Janeiro. Não é isso? Isso, 14 igrejas, 10 mil membros. 14 igrejas, com um colégio, um colegiado aí de 25 pastores, mais ou menos. Isso. E eles se revezam fazendo um rodízio, rodando por essas igrejas. E o slogan da igreja deles lá, dessa Maranata do Rio, que o pastor Davi Martins é um dos pastores, é que é uma igreja em vários endereços. Isso. Então é uma igreja só, os pastores são pastores da igreja, eles vão rodando em todas as congregações, é uma igreja em vários endereços. Então toda vez que você ouvir o pastor Davi Martins falando aí da Maranata, 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 não é a Maranata aqui do Espírito Santo, do pastor Gedeuti. É do Paulo Brito, um cantor evangélico lá do Rio de Janeiro, e é uma outra igreja, outra coisa, totalmente diferente. Se alguém quiser... Como Maranata é um nome bíblico, tem várias igrejas que têm esse nome Maranata, como tem Hebron, Hermon, Sião, Sinai. Então, só para o pessoal não confundir que você é pastor da Maranata do Rio de Janeiro, pastor Paulo Brito, que eu tenho... Maranata de Copacabana. E você está, né, na Maranata de Copacabana, e ano que vem é o rodízio, né, pastor Davi? Aí você vai para alguma outra. Tem igreja Maranata no Meier, tem igreja Maranata em Caxias, tem na Praça Seca, Tijuca, Copacabana, tem... Tô lembrando aqui as que eu preguei. Caramba, tu pregou tudo, mano. Já preguei um monte aí. Tem no Recreio, tem Nova Iguaçu, onde é que é lá mesmo? Nova Iguaçu, Vila São Luís, Belford Roxo, São João de Meriti e assim vai. Isso, São João. Então, pessoal, o pastor Davi Martins, ele é pastor dessa Maranata, lá do Rio, que não tem nada, ligação nenhuma com a Maranata daqui do Espírito Santo, tá bom? Então ele está dizendo aí que Deus chamou e ele passou pelo crivo e pelo processo da igreja onde ele congrega, que você tem que ficar vários anos, porque como tem rodízio, lá na igreja dele funciona assim, a cada 3 anos os pastores rodam, sai de uma igreja, vai para outra, que estava naquela vai para outra, eles vão rodando de 3 em 3 anos, porque é uma igreja com vários endereços. Então, o vocacionado, para virar seminarista, para começar a formação e o preparo para o ministério, precisa ter passado por 3 pastores. Isso. Então, o cara congrega numa determinada igreja, a cada 3 anos vai rodar e vai vir um pastor diferente. Então, ele começa com um pastor, passa para um outro, passa para um outro. Pelo menos aí uns 7 anos, 7 a 9 anos, ele precisa estar ali naquela igreja, precisa ter o aval desses 3 pastores que passaram por ali, para ele começar o processo de formação. E para ser consagrado e ordenado pastor na igreja do pastor Davi Martins, a Maranata lá do Rio, precisa ter o aval unânime de todos os pastores do colegiado.
Se um pastor dos mais de 20 falar, olha, eu não concordo com esse rapaz ir para o ministério por causa desse motivo, o cara não se torna pastor porque ele precisa de unanimidade. É claro, né, pastor Manu, que alguém, quando vai discordar, vai trazer alguma coisa plausível, né? Ah, eu Sim. não gosto porque o cabelo dele tá despenteado. Não tem como, né? Agora, Manu, tu tá sabendo mais de Maranata do que os maranataenses. Tu já pode mandar carta pra cá, Manu. Quem dera, rapaz, quem dera. Manu, fala um pouquinho aí, 2 minutinhos para essa galera que tá entrando, que vai ver depois a live, da tua experiência, 2 dias na Maranata de Copacabana, pertinho da praia. Cara, coisa maravilhosa, pelo amor de Jesus Cristo. Mano! Teatro da praia. Um teatro. Bom, já começa, pastor Davi, deixa eu falar então. Você pediu para eu falar, eu vou falar. Tem gente que acha que a gente está tirando onda, mas é um fato, é uma realidade. O que eu posso fazer? A Igreja Maranata de Copacabana funciona onde era um teatro, chama Teatro da Praia, onde se apresentou durante vários anos Jô Soares, Erenita Barroso, onde se apresentaram Henriqueta vários... Brieba, olha, atrizes e atores de alto nível, os mais top do teatro do Rio de Janeiro da época, passaram por aquele teatro. E eu preciso confessar que eu fiquei arrepiado quando eu subi naquele púlpito e imaginei assim, cara, eu tô pisando nesse tablado aqui no mesmo palco onde Jô Soares se apresentou por vários anos. Várias peças de teatro foram montadas aqui, anos e anos e anos de cultura do Rio de Janeiro, no coração da Zona Sul, na Princesinha, Copacabana. Eita. Cara, olha onde Deus me trouxe, olha que coisa maravilhosa. E olha, um teatro, sabe, com aquela questão acústica, poltronas acolchoadas, estrutura do teatro, agora é usado para o reino e para a glória de Deus. Glória a Deus. Já começa por aí, que eu acho uma questão visionária, uma coisa assim, fora da curva, fora da caixinha. Comprar um teatro, cara, e colocar uma igreja, coisa genial. Só o Edir Macedo que pensou nisso e ele comprou cinemas. Ele comprou vários cinemas e botou a Igreja Universal. Muito top, porque a estrutura já é toda preparada para aquilo, cara. Muito top, muito top. Fica a 2 quadras da praia de Copacabana. Tem um tal de um quarto do profeta. As igrejas Maranata lá do Rio, Maranata do Paulo Brito, que não é Maranata capixaba aqui, tá bom, gente? Elas têm um negócio chamado o quarto do profeta. Toda igreja que você vai pregar, aliás, eu esqueci de mencionar uma que eu estreiei, o quarto do profeta, novinho, Folha de Campo Grande. Aquele igrejão monstro, uma das igrejas mais bonitas que eu já vi, que eu já entrei e que eu já preguei de longe. É a igreja mais bonita que eu já preguei na minha vida. Agora, que eu já abençoado, um povo gente boa. É top 5, top 3. É uma das igrejas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Um negócio absurdo. Tratamento acústico, a sonorização, a iluminação. O quarto do profeta é uma suíte presidencial, meu amigo. Quase do tamanho do meu apartamento. Com frigobar, ar-condicionado, cama king size, suíte, com chuveiro. Manu? Hã? Cama o quê? A cama é king size, meu amigo. Não sei nem o que significa isso, mano. Davi, eu nunca vi. Vou deixar registrado que essa live vai ficar gravada no nosso IGTV. E honra a quem honra, diz Romanos 13:7. A glória é de Deus, mas quem tem honra deve receber a honra que lhe é devida. E se tem uma coisa que a Igreja Maranata do Rio de Janeiro, pastor Paulo Brito, que é o presidente, e pastor Davi Martins, esse meu brother que está aqui comigo na live, se tem uma coisa que essa galera sabe fazer, é honrar os homens e mulheres de Deus que passam pela vida deles. Impressionante! Eu tive aula
aula prática de como honrar um servo de Deus, de como abençoar um profeta, um ministro, alguém que se dispõe a abençoar a igreja e sai de lá muito mais abençoado. Manu, Uma o que você está igreja falando aí, fora da curva. o que você está falando. Manu, eu já vou comentar isso aí que você falou. Você sabe quem tá entrando, quem entrou aqui agora? Você não tem noção. É um tal de Eurípides. Não, não fala o tal de Eurípides para esse homem, não. Você conhece ele? Pô, só pelo nome eu já tô tremendo aqui, ó. Cara, reverendo Eurípides um cara que chama Eurípides, ele não pode ser qualquer coisa, não. Reverendo Eurípides, uma honra ter você aqui. Eu estou falando com o pastor Manu, só para você identificar. Manu Mesa Barba, tá? Lá da Igreja Batista de Vila Velha, no Espírito Santo. Ele é o pastor presidente do Batista do Espírito Santo. Manu, bota na tua agenda para botar esse homem para pregar na tua igreja e chamar os batistas do universo para pregar. O pastor Eurípides tem uma vida, uma história com Deus de transformação, de cura. Esse homem é um escritor, ele faz parte de um projeto grande com o pastor Cote, lá de Goiânia. Ele prega no Brasil todo, dando palestra para homens, para homens, essa situação que os homens vivem de prostituição, de prisão, entendeu? Esse homem é muito usado por Deus, cara, muito usado por Deus. Uma benção ter ele aqui. Bom demais, obrigado. Depois entra no YouTube, pastor Eurípides Mendes. Na hora. Como é que é? Pastor Eurípides Mendes. Faz uma live com ele, Manu. Pastor Eurípides Mendes, me manda o contato dele na hora. Olha, live da Hora Nona é todo dia, meu amigo Eurípides, saudade de você. Olha, o pastor Manu Mesa Barba, tá? Tô dando o teu nome para ele, vai chamar para fazer uma live depois. Batista Renascer? Não, ele é de Goiânia, não é Batista, não. Eu achei aqui na Batista Renascer, ó. Esse homem. Esse aí, ele tá pregando na igreja aí. É ele mesmo. Aí, Eurípides, como é que é a internet hoje? Eurípides Mendes, Restaurando a Família, onde foi que eu errei? Cara, tem vários, hein? Irmão, olha, não é brincadeira, não. É uma referência. Superando as carências, lidando com as carências, destruindo fortalezas mentais. Ele prega bastante uma pessoa madura, como se constrói a homossexualidade, 4 tipos de coração, traumas emocionais. Rapaz, o homem é tenso. Manu, misericórdia, o homem é grande, rapaz. Manu, isso aí o homem é um monstro. Isso aí dele. Não dou conta não, Davi. Eu sou o menorzinho da casa de meu pai. Manu, olha o tamanho desse homem. Meu irmão. Ô, Manu, isso aí dele não é cabeça não, tá? É mente e coração. Top, hein? A única coisa chata é que depois que eu apresento o Eurípides, ninguém mais quer saber de mim. Mas eu não esquento a cabeça, não. Eu não esquento a cabeça, não. Os homens desses dá até medo, né? Mas, Manu, isso que você falou aí, olha que coisa bonita que está acontecendo agora com a gente aqui, com o Eurípides, que você depois vai falar com ele, e com o que aconteceu nessa tua vinda para o Rio de Janeiro. O que aconteceu? Você chegou no Rio e viu tudo que a Maranata representa, né? Que é uma igreja abençoada. Aí, você quando veio também, você deixou marcas incríveis com a gente. A Maranata é muito grata pela sua vida e eu. Sabe o que é isso, meu irmão? Ninguém nesse mundo pode viver isolado. Eu amo a Maranata, mas a minha bandeira é igual daquele povo, pelo Senhor e por Gideão. A minha bandeira principal é o Senhor. A outra bandeira é da Maranata. Mas eu tenho que aprender com os batistas, eu tenho que aprender com Eurípides, eu tenho que aprender com cada um. Aí você veio no Rio, aprendeu algumas coisas com a Maranata, você saiu, deixou coisa boa pra caramba, eu te conheci através do Torres, aí você conheceu o Assi através de mim, aí você conhece o Eurípides, eu conheci o Eurípides através de outra pessoa, e assim, meu irmão, é esse reino de Deus abençoado, né? Às vezes a gente pensa que está sozinho,
a gente tem que lembrar a palavra que o Senhor falou com Elias. Tem mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Por falar nisso, pastor Davi Martins, todo dia eu pergunto ao convidado qual é o versículo preferido do convidado. E aí eu prego em cima do versículo que o convidado pedir. Que isso, mano? Tu faz isso, Manu? Agora, manda aí que é nóis. Manu, eu vou falar a página que é a minha página preferida da Bíblia. Aquelas páginas em brancos entre o Antigo e o Novo Testamento. Essas 4 páginas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento são chamadas de período intertestamentário ou período interbíblico. São 400 anos entre o Império Persa e o nascimento de Jesus. 400 anos onde o Império Persa caiu para o Império Grego, que depois também foi caindo para o Império da Macedônia, da Calcedônia e acabou resultando no Império Romano. E aí, quando Jesus nasce no Novo Testamento, nós já estamos no Império Romano, nesses 400 anos, chamados também de 400 anos de silêncio, onde Deus, de maneira profética, não falou e não revelou de sua palavra aos homens. Porém, nesse período chamado interbíblico, nós temos alguns livros que foram escritos, eles são chamados de livros... Manu, só um minutinho. 10 segundos. É porque você é batista e eu sou pentecostal. Só um minutinho para eu dar glória. Glória, 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 aleluia. Manu, você está pregando nas páginas em branco. Continua, Manu. Continua. Nesse período, que eu quero dizer é isso. Ainda que Deus esteja em silêncio com relação às palavras, ele jamais ficará parado de fazer a sua obra e cumprir o seu propósito. Porque enquanto Deus estava em silêncio, o mundo estava sendo preparado para a chegada do Messias. E na plenitude dos tempos, o Filho do Homem veio ao mundo para buscar aqueles que haviam se perdido. Portanto, mesmo que você não ouça Deus falar contigo, creia que em silêncio ele continua trabalhando para que o propósito dele se cumpra na sua vida. E na plenitude do tempo de Deus, alcançará a sua vida aquilo que o Senhor tem preparado para você. Aleluia! Manu, isso aqui não é armado não, isso aqui é na hora. Aqui o Eurípides esqueceu que você é batistão e tá já deu uma rajada de rabachurianérias aí, ó. Já deu. Manu, pastor Manu, reverendo Manu. Então, para quem vai assistir essa live, se a vida dele estiver em páginas em brancos, páginas todas em branco, ele ainda pode ter esperança, Manu? Completa esperança. E, aliás, a única coisa que Deus precisa são páginas em branco para que ele escreva a história dele nas nossas vidas. Aleluia! Manu, deixa eu te fazer 2 perguntas, então, em cima das páginas em branco. Posso fazer? À vontade. Posso fazer? A primeira você responda se quiser. A segunda, eu queria que você respondesse. Se você tivesse que pegar a tua vida no passado e deixar alguma página em branco, apagar alguma situação que aconteceu, qual seria? E se você tivesse hoje a caneta de Deus na sua mão para escrever à vontade uma página em branco, que história você ia escrever? Bom, vou te responder com toda sinceridade. Eu não apagaria nenhuma página da minha história, porque eu creio que, apesar das dificuldades que eu vivi, apesar dos erros que eu cometi, apesar das besteiras que eu fiz, todas essas coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus e fui chamado segundo o seu propósito. Aleluia. Portanto, Deus usa os meus erros, Deus usa a minha história, Deus usa os desacertos e equívocos da minha vida para me ensinar o seu caminho aplainado pelas veredas da justiça por amor do nome dele. Glória a Deus. E se eu tivesse a caneta de Deus e pudesse escrever uma página
adiante da minha história, eu escreveria que eu seria um homem que marcaria a minha geração como Glória a aquele que Jesus. amou a Deus e a sua palavra acima de todas as coisas, para deixar uma marca e impactar a minha geração, para que esse impacto reverberasse pelas outras gerações, Oh, para a glória de Deus. aleluia. Que Oh, a minha vida aleluia. alcance o máximo de pessoas possível para a eternidade. O meu sonho é que Deus me use para alterar a eternidade das pessoas. Glória a Se eu Deus. puder alterar a vida terrena, amém. Mas o meu maior objetivo é alterar a eternidade delas. Aleluia. Manu, top. Top. Muito bom. Você poderia fazer essas perguntas para mim, essas duas perguntas? Pastor Davi Martins, se você pudesse apagar alguma página da sua história, qual seria? Eu acho bonito isso, é que nós somos amigos e o que você falou é uma coisa do teu perfil, que eu vou falar do meu perfil, tá? Do meu perfil. E a gente vai completando um ao outro e se respeitando um ao outro. Eu apagaria, se Deus me desse esse poder, eu apagaria o tempo que eu fiquei afastado da casa do Senhor. Eu apagaria. Não quero esse tempo. Não quero esse tempo. Esses 7 anos que eu fiquei fora, eu queria gastar, no bom sentido da palavra gastar, todo ele na presença de Deus. Mas graças a Deus, que a graça de Jesus me guardou, existem cenas na minha cabeça que nessas páginas eu não vi anjo, eu não vi arcanjo, eu não vi querubim, mas eu tenho certeza que Deus estava guardando cada uma delas. E a página em branco, que Deus me colocasse a caneta na minha mão, sabe o que eu faria? Eu faria assim: Senhor, a caneta está nas minhas mãos, mas faz um favor, Senhor, coloca as tuas mãos em cima das minhas mãos e me ajuda a escrever essa história junto comigo. Se eu estiver escrevendo alguma coisa errada, o Senhor apague. Porque, Manu, eu tenho liberdade de escolher os meus caminhos. Eu tenho livre-arbítrio, mas eu quero que tudo isso esteja na direção da caneta do Senhor. Eu não quero nada, nem por 1 milímetro dos meus caminhos sejam escolhas minhas sozinho, né? Sem que Deus estabeleça o critério dele, o mover dele, a direção dele. Rapaz, saiu tudo isso aí, Manu? Das páginas em branco? Hein? Top, hein? Meu Deus do céu. Manu, depois do que você falou, eu nunca mais vou olhar para as páginas em brancos da Bíblia como páginas em branco. Quando eu sentir saudade de você, Manu, e a internet estiver falhando, a tecnologia não estiver nas minhas mãos, eu estiver na casa do pastor Sebastião de Piúma, lá na roça, onde não pega Instagram, não pega Face, não pega nada, eu vou pegar a minha Bíblia velha, a minha Bíblia de guerra, e vou olhar para as páginas em branco. E eu vou lembrar que existe um pregador das páginas em branco da Bíblia, que é você, Manu. Só você, Davizão. Você é top demais, cara. Oh, glória a Deus. Davizão, qual o seu livro preferido da Bíblia? Meu livro preferido da Bíblia é o livro que eu mais li, Atos dos Apóstolos. Atos. Aí você pergunta para mim, já que você perguntou o livro que eu mais gosto, Atos dos Apóstolos, pergunta para mim qual é o versículo de Atos dos Apóstolos que eu mais gosto. 20:24. 20:24 é o quê, Manu? Em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, senão que se cumpra a carreira que está diante de mim, que eu prego o evangelho da graça de Jesus Cristo. Bonito versículo, mas eu vou mandar um, para mim, é o mais poderoso de todos. Vai. Atos, eu já preguei sobre esse versículo. Atos dos Apóstolos, tá com a Bíblia aí? Pode falar. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 32. Procura aí, meu irmão, procura aí, Eurípides. Eu preguei um sermão nesse texto e sabe qual é o tema? Na verdade, o seu chama Atos 28:32.
O meu chamou Atos 29. Atos capítulo 29. É Aí. o capítulo que ainda não foi escrito, que nós estamos escrevendo, garoto! Aleluia, mano. Essa aí, mano. Atos 28 só vai até o versículo 31. Pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O versículo 32 são os atos do Espírito Santo, não através dos apóstolos, mas através da minha vida, através da sua vida. Né? Nós olhamos para Paulo, admiramos, olhamos para Pedro, admiramos, olhamos para o primeiro mártir, que foi o Estevão, admiramos, mas hoje o Espírito Santo continua se movendo. E quem faz a história não é mais Moody, não é mais Spurgeon, não é mais o bispo de Esmirna. Qual é o nome dele? Bispo de Esmirna? O de Esmirna é Policarpo. Não é mais Policarpo. Não Deixa eu conferir mais... aqui. É ele mesmo. Não são mais os pais da igreja. Quem Policarpo. faz a história da igreja. História da igreja, hein? Quem faz a história da igreja, Manu. Manu, nós estamos fazendo... Olha aqui, ó. Rapaz, Manu, você não tem noção do que segurar reverendo Eurípides numa live. Você não tem noção, não, cara. Você não tem... Ô, Eurípides... Tá dizendo aí, ó, que foi muito edificado e olha que ele não tem paciência para ouvir a maioria das lives. Deixa eu falar uma coisa do Eurípides, que ele muito me honrou. Tem coisa que marca a gente, parece uma coisinha desse tamanho. Eu fui na Advec, na igreja do Silas Malafaia. Era um culto só para homens, que aqui no Rio de Janeiro tem capacidade para 6.400 pessoas. A igreja estava cheia. Aí chamaram nada mais, nada menos do que reverendo Eurípides para pregar. Aí aquela igreja lotada, eu fui lá, levei o pastor Rômulo, peguei um lugar lá no meião e fui ouvir aos pés de Gamaliel. Aos pés de Gamaliel, reverendo Eurípides. Tava lá Silas Malafaia, aqueles cara medalhão, conhecido, e não sei quem, e tava aqui o humilde servo da vizinho. O Eurípides passou com aqueles olhos, que o Eurípides tem olhos de águia. Ele passou, aí lá do púlpito ele falou assim, ó, pastor Davi tá aqui, que honra. Cara, eu olhei para trás assim, 6.000 pessoas, deve ter uma porção de Davi. Sabe com quem Eurípides estava falando? Com o Joe. Um carinho simples desse, cara. Rapaz, ele abalou as estruturas da Advec da Penha. Trouxe uma mensagem sobre o semeador saiu a semear. Entra lá. Eu vou te dar um conselho. Não entra no YouTube, não. Pergunta por quê. Pergunta para mim por quê. Porque você vai falar assim, ó, eu não sei o que é pregar, eu vou voltar para o seminário. Pronto, falei. Eu não ia falar isso. Eu não queria falar isso, mas eu vou falar. Entendeu? Eu vou assistir, rapaz. Vou assistir tudo. Assiste. Você sabe que eu assisto mesmo. Assiste. Manu, travou aqui? Tá me ouvindo? Travou. Você tem que desligar o telefonema aí. Aí. Alô? Fala, fala. Tira o fone e conecta de novo. Tadinho, tocaram o telefone dele lá, ele foi atender e ai, caiu. Vou chamar ele de novo. Pastorzão Eurípides, prazer conhecer o senhor, que bênção, que bom que o Davizão mais uma vez fez essa ponte aí para me abençoar. Bota seu contato, ele tem seu WhatsApp? Se não, bota seu WhatsApp aí que eu vou te chamar para a gente fazer uma live junto.
Eu faço live todo dia aqui no perfil da igreja, chama Live da Hora Nona. Já fiz com vários cantores do Brasil, vários pastores, e hoje é o dia desse pastorzão do meu coração aí, da Visão. Tamo junto. Tá me ouvindo? Davi, top. Você tem contato do Eurípides, o zap dele? Cara, o que você quer? O CPF, o e-mail, o zap, identidade? Então, me manda que eu vou convidar ele para uma live até o dia 14, 15 de junho, mais ou menos. Acho que já está tudo agendado. Mas eu vou continuar fazendo live enquanto durar a quarentena. E pelo jeito aqui vai durar mais um bom tempo. Vai. Faz o então seguinte, eu vou fazer todo dia. Vou entrar em contato com ele para fazer um dia comigo. Deixa eu pedir uma coisa, por favor, você. Não entra em contato com Eurípides, que ele é um cara muito ocupado, tá? Deixa que eu fecho isso com ele, tá? Você pode me falar, eu vou ver a agenda dele e vou ver se ele tem um tempo para você, tá? Então, fechou. Davizão, nós estamos terminando. Você sabe que o Instagram só libera 1 hora de live pra gente. Tá faltando 4 minutos. Opa, deixa eu anotar aqui agora. 62. Oh, Jesus Christ. Calma aí. Sai, Vitão, sai fora. Deixa eu anotar o zap do cara aí, rapaz. O Vitão tá aí entrando. Chegou agora e já quer fazer grana. 62 98288 5599. Meu Deus do céu, tá vendo? Essa live eu ganhei o ano. Misericórdia. Ô, Davi, fala pra mim, me dá uma dica. O que eu faço pra ser amigo do Eurípides? Como é que eu faço pra ser amigo dele? Primeiro, você já começou bem. Você é meu amigo. Você é meu amigo. Segundo, imita. Como é que eu te imito, Davi? Eu te imito, Davi. Seja um cara problemático, porque o Eurípides foi levantado por Deus para consertar problemáticos. Então estamos juntos, pô. Skatista, cantor de rap, pastor batista, quer mais problema do que isso? Meu amigo, então, se você. Você sabe daquela máxima, né? Pau que nasce torto, morre o quê? E depende do carpinteiro que pega, né? O ministério do Eurípides é o ministério da carpintaria. Ele pega esses pau torto por aí e vai tirando aquelas ferpas, vai passando aquela como é que é, não? Qual é o nome daquele negócio? De Jesus. A plana de Jeová. E faz dele um homem lapidado para a glória de Jesus. Carente, rapaz, botando um monte de coisa aí para chamar ele, para não sei o quê. Vitão, sossega, eu já te convidei, você vai estar comigo na live aqui, rapaz. Hein? Vai estar. Já convidei ele, já tá tudo fazendo graça aí. Tamo junto. Luiz, vou te mandar do Davi. Davizão, vai terminar. O que você quer falar pra gente aí? Você tem 2 minutos. 2 minutos? Fala. 2 minutos. 2 minutos só. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá cortando. Tá cortando. Pode falar. Deu ruim lá, no finalzinho deu ruim, mas tá ótimo. Queridos, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Muito obrigado por ter nos acompanhado e participado. Um abraço a todos os pastores que estiveram com a gente. Um beijo para vocês, pessoal daqui da igreja e outros que seguem a nossa igreja. Que Deus abençoe a todos. A live está terminando e a live de hoje foi uma bênção. Deixa eu ver se ainda dá tempo da gente receber pelo menos a bênção do pastor Davi Martins, que é top, meu brother, meu amigo. E que privilégio eu tenho de ter amigos tão abençoados. Se o Davi conseguir entrar para dar uma bênção, a gente termina. Se não, vai sem a bênção dele mesmo e vai com a minha bênção. A minha bênção é mais fraquinha que a dele, mas
É isso aí, acabou o tempo, pastor Davi não conseguiu voltar, então que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito recaia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Fiquem na paz, boa noite. Amanhã, 9 da noite, estaremos aqui novamente com mais um convidado especial. Fiquem na paz, beijo!